Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Nós abrimos o programa aqui falando com relação ao céu. A esperança nossa, claro que tem que ser Jesus Cristo. Afinal de contas, quem nos proporciona a salvação é Cristo Jesus. Sim. Mas a esperança que nós temos é de uma vida melhor, é de uma vida eterna. E essa vida eterna vai ser vivida onde? Vai ser vivida no céu, vai ser vivida na nova terra. Agora, como que vai ser? Será que a Bíblia pode nos dar algumas nuances de como vai ser a vida no céu, professor? Isso é importante a gente falar porque a gente prega uma esperança, mas a gente tem que pregar também onde nós vamos estar. Que vida é esta que nós vamos viver eternamente, meu amigo? Pois olha, essa é uma pergunta muito interessante e que pode nos ajudar, inclusive, não é, Tito, a nos motivarmos a querermos estar no céu. A Bíblia utiliza a expressão céu para se referir ao paraíso onde Deus se encontra. Podemos dizer um novo mundo onde Deus habita. Então, o céu é uma linguagem, né, utilizada para se referir aonde Deus está. Um outro mundo, um outro lugar onde reinam o amor, a paz, a justiça, onde a perfeita criação de Deus vive em harmonia com o Criador, com seus princípios e contempla a face do Criador. Na verdade, esse era o propósito de Deus para todas as suas criaturas em todos os cantos do universo. Mas depois do pecado, como relatado em Gênesis capítulo 3, houve uma separação entre a humanidade e Deus, como lemos ali em Isaías 59:2, de modo que se tornou necessário que Deus elaborasse um projeto para salvar o ser humano. E este projeto inclui o sacrifício de Cristo na cruz para pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de amor de Deus. E antes de eu descrever como é este céu que faz parte do projeto de Deus, eu só queria ler aqui um versículo que é muito conhecido de todos nós, que se encontra em João 3,16, que é um dos textos que mencionam de que maneira você e eu podemos atingir o preparo para estarmos neste novo mundo de Deus, neste mundo que existe, que Deus preparou para nós. Então em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiramente, isso aqui leva a nós, nos ajuda a respondermos uma argumentação do homem pós-moderno. Eu vinha conversando com o Tito há pouco tempo atrás e ele me levantou essa questão muito interessante. O que uma pessoa que tem tudo nesta vida pode querer mais do que o que ela tem? Aqui Jesus dá essa resposta. Ele diz assim que se alguém crer nele, vai ter a vida eterna. Então você e eu podemos ter uma boa vida aqui neste mundo, de prosperidade, de alegria, de felicidade familiar, de realização pessoal. Entretanto, essa vida não é eterna. Pode durar aí seus 80, 90 anos, quando muito 100, estourando. Entretanto, a Bíblia promete uma realidade eterna. Então, só por isso já compensaria você e eu almejarmos irmos para o céu. Irmos para este novo mundo de Deus. Ali em João 14, 1-3, Cristo prometeu que levaria os seus seguidores para este local. Então ele diz assim: não se preocupe o seu coração, cria em Deus, cria também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então esta promessa de levar-nos para o paraíso de Deus por ocasião da segunda vinda dele, Cristo, foi feita pelo próprio Cristo. Agora, como é o paraíso? Nós temos, amigo telespectador e amigo ouvinte, apenas um pequeno vislumbre na palavra de Deus de como será a vida eterna. Esse vislumbre, apesar de ser pequeno, é muito bonito. Entretanto, é uma revelação parcial de Deus, porque Ele não nos revelou tudo sobre como vai ser esta vida na eternidade. Perceba que texto interessante esse de 1 Coríntios 13:12 que fala sobre isso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho.
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Você e eu agora temos uma pálida revelação de como vai ser a eternidade, mas de acordo com esse texto de Paulo, um dia deixaremos de ver apenas de longe, de contemplar apenas cenas obscuras do céu. Um dia nós vamos conhecer pessoalmente o céu, vamos conhecer pessoalmente a Deus e vamos conhecer pessoalmente viver dentro deste paraíso que Deus preparou. Vimos até o momento que este paraíso é para quem aceita a Cristo como Salvador pessoal. E Cristo acrescenta uma outra coisa interessante aqui. Ele diz que além de aceitá-lo como Salvador pessoal, para a pessoa viver neste lugar, ela tem que ser uma pessoa vencedora. Vencer o mal, vencer o pecado, vencer a si mesma pelo poder e com a ajuda de Deus. Vencer na caminhada cristã. Isso está em Apocalipse 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então o paraíso de Deus é aquele para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador e aqueles que são vencedores na caminhada cristã. E como é este paraíso? Mesmo que nós agora contemplemos, só que apenas de maneira obscura, como fala Paulo em 1 Coríntios 13, 12, em Apocalipse temos algumas descrições. Então eu vou ler algumas descrições em Apocalipse 21, em Apocalipse 22. E para não me delongar muito na resposta, vou sugerir ao amigo telespectador e ouvinte que também leia os textos bíblicos que falam sobre a nova terra. Porque a Bíblia promete que viveremos no céu por 1000 anos, mas depois esse paraíso de Deus vai ser transferido para o nosso planeta. Aí Deus transforma o nosso planeta, de acordo ali com 2 Pedro 3, e eu recomendo que você leia também Isaías 65, Isaías 11, Isaías 66, Isaías 35, que são textos que falam como será a vida também na nova terra. Mas no paraíso, a Bíblia dá um vislumbre para nós. Vou ler Apocalipse 21, versículo 3, que diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Primeiramente, você e eu veremos pessoalmente a Deus. Não tenho dúvida alguma, veremos pessoalmente, por esse texto bíblico, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Parou para analisar o que será viver em um novo mundo, sem ao menos sentir tristeza, sem ter medo da morte, sem chorar, sem sentir dor? Só por isso aqui já valeria a pena o céu. Mas tem muitas outras coisas